quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 13. Amém? Vamos ficar de pé, irmão? Vamos participar da leitura. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, por gentileza, os versículos pares. Paulo diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O qual em outras gerações nos foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Oremos, irmãos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra lida, te agradecemos pela tua presença entre nós, te agradecemos pelos cantos que já foram a ti ofertados, te agradecemos pela presença de cada irmão aqui conosco. Pedimos que o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Puder sentar, irmãos, por gentileza permaneça com a sua Bíblia aberta, para que possamos, assim, acompanhar melhor. Nós temos falado com os irmãos na carta de Paulo aos Efésios, e no primeiro capítulo, Paulo mostrou o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo Jesus para a salvação, orou para que Deus mostrasse para a igreja a grandeza desse chamado, a riqueza dessa herança, a suprema grandeza do poder que estava à disposição da igreja. Já no capítulo 2, Paulo revela o estado de perdição e a condenação em que se encontravam judeus e gentios, escravos da carne, do mundo e do diabo. Revelou ainda a triste situação dos gentios, separados de Deus, separados de Israel, e ainda mais, mostrou como ambos, judeus e gentios, foram reconciliados para formar um só povo, a grande família da fé, que é a nova sociedade de Deus. Neste capítulo, o apóstolo Paulo descreve o maior mistério de Deus na história. E é por causa desse mistério que Paulo está preso em Roma, isto é, mais ou menos o ano de 64. Dr. Martin Lloyd Jones diz que o que realmente pôs Paulo na prisão foi ele pregar por toda parte que o evangelho de Jesus Cristo era tanto para judeus como para gentios. Ele está preso por pregar que os gentios foram reconciliados com Deus e reconciliados com os judeus para formar um só corpo em Cristo.
Deus chamou Paulo exatamente para pregar aos gentios. Você pode ver isto lá no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 15. No texto que nós lemos, desses 13 versículos, aqui nós começamos destacando 2 pontos. Primeiro, Paulo se considera prisioneiro de Cristo. Veja o que ele diz assim: por esta causa, versículo 1, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Paulo não era prisioneiro de Nero. Paulo não olhava para a vida a partir de uma perspectiva puramente humana. Ele sempre via a vida pela ótica da soberania de Deus. Em segundo lugar, Paulo se considera prisioneiro por amor aos gentios. Veja ainda no versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Deus o chamou exatamente para pregar o evangelho. O texto vai tratar de 2 privilégios concedidos por Deus. Do versículo 1 ao versículo 6, Paulo vai falar sobre uma revelação. E é sobre essa revelação que Paulo chama de mistério revelado, que nós iremos tratar nesses 6 versículos. Já do versículo 7 até o versículo 13, Paulo vai falar sobre uma comissão, ou seja, o mistério revelado, o mistério se transforma num mistério comissionado. Veja que a primeira coisa que Paulo faz é definir o que é mistério. Ele emprega 3 vezes nesse parágrafo a palavra mistério. Está aí no versículo 3, Paulo diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. No versículo 4 ele diz: pelo quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E no versículo 9 ele diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério. O que é esse mistério? A palavra grega para mistério, ela tem um sentido diferente daquele que é entendido na nossa língua. Em português, mistério quer dizer algo obscuro, algo oculto, secreto, inexplicável, até mesmo incompreensível. No grego, portanto, quer dizer que é um segredo que estava oculto, mas que já foi revelado. Mas abertamente mistério era uma verdade que estava oculto ao conhecimento, ao entendimento dos homens, mas que agora foi desvendada pela revelação de Deus. Veja comigo o versículo 4. Pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo diz que Cristo, versículo 4, Paulo diz que Cristo é a fonte e a substância do mistério. Paulo chama esse mistério do mistério de Cristo. É uma verdade revelada que Paulo não descobriu por pesquisa, que Paulo não foi aí um detetive, Paulo não teve aí informação de homem nenhum, mas o versículo 3 deixa bem claro que esse mistério foi uma revelação de Deus, uma revelação divina. O versículo 5, o Evangelho está dizendo que não está ao alcance apenas de uma elite espiritual, mas que está aberto a toda a igreja, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora, dado a todos. Nessa mesma linha de pensamento, John Mackay escreve assim: hoje em dia, entendemos por mistério alguma coisa estranha, inescrutável, enigmática, algo que necessita ser decifrado, para o qual é imprescindível uma chave. Todavia, para Paulo, entretanto, mistério era um segredo antes escondido e agora desvendado, agora revelado.
E aí o versículo 6 vai descrever a natureza exata do mistério, certo, que Paulo está querendo dizer para nós. Qual é então o mistério? Veja o versículo 6, é saber que os gentios são o quê? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ou seja, o mistério que estava oculto, em que os profetas do Antigo Testamento não tomaram conhecimento, Paulo está dizendo agora que o mistério é a revelação que os gentios são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo, são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Assim, o mistério diz a respeito à pessoa de Cristo, que em Cristo nós, gentios e o povo judeu, nos tornamos um só. E Paulo vai chamar essa comunidade agora de uma comunidade interracial, intercultural, a igreja que é o corpo de Cristo. Ele vai falar isso no versículo 10, sobre a igreja, sobre a multiforme de sabedoria divina. Já dos versículos 7 ao versículo 13, Paulo vai tratar do mistério comissionado. No versículo 6, Paulo equiparou o mistério ao evangelho. Veja que o versículo 6, ele diz, saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do evangelho. Evangelho, por meio do evangelho, aqui, judeus e gentios são unidos a Cristo Jesus. O mistério foi a verdade revelada a Paulo. E o evangelho é essa verdade proclamada por Paulo. E quando Paulo fala sobre esse evangelho, especialmente no livro da carta de Paulo aos Romanos, ele traz algumas coisas interessantes. Primeiro, ele vai dizer, no capítulo 1, do versículo 1 a 4 de Romanos, ele vai dizer que o evangelho é o próprio Cristo. E aí não temos como fugir, porque ele diz que esse evangelho foi prometido pelos profetas e que esse evangelho é da descendência de Davi. No versículos 14 e 15 da mesma carta, Paulo vai dizer, estou pronto para pregar o evangelho, eu estou pronto para anunciar o evangelho. Ele até diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Quando ele escreve ao seu jovem pastor Timóteo, que era pastor da igreja em Éfeso, ele vai dizer, prega a palavra. E a palavra que Paulo está dizendo assim, prega o evangelho, anuncia a Cristo, a tempo e fora de tempo. Vai chegar um momento em que as pessoas vão ter coceira no ouvido e não vão suportar, porque querem coisas novas, mas prega a palavra. E aí no versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte, que esse evangelho é o poder de Deus, certo? Esse evangelho é o poder de Deus. Então é isso que Paulo está nos chamando a atenção, no versículo 17, é por causa deste evangelho que eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido. É por causa desse evangelho, é porque eu estou anunciando a Cristo, que Cristo veio para judeus, que Cristo veio para gentios, que é em Cristo que há reconciliação, e só em Cristo pecadores são reconciliados com Deus. É por causa desse evangelho que eu me encontro preso. No versículo 8, Paulo diz assim, aí ele vai falar sobre o grande privilégio de ser dispenseiro desse mistério. E aí ele diz, ele chama a si mesmo de menor de todos os santos. Veja o que ele diz no versículo 8. A mim, o menor de todos os santos. Ou seja, ele era o membro mais vil do povo santo, ou menor do que o mínimo. O próprio nome de Paulo quer dizer pequeno. E segundo a tradição, ele era de pequena estatura,
certo? Segundo a tradução, ele se sentia indigno, e ele escreve sobre isto, lá em 1 Coríntios 15, 19, ele diz que era indigno por causa do seu passado, porque ele diz que no passado ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele diz, apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor, arrogante, ao dizer que era menor de todos os santos, Paulo não estava sendo aqui hipócrita, nem se afundando numa autopiedade. Ele combina aqui humildade pessoal com autoridade apostólica. Na verdade, ele, ao minimizar a si mesmo, ele engrandece o seu ofício, ele engrandece o evangelho. Paulo ainda fala sobre a necessidade do poder de Deus para anunciar o evangelho. Ele diz lá no versículo 3:7, o ministério da pregação é um dom que não pode ser exercido sem poder. E Paulo usa aqui duas palavras gregas para definir a questão de poder. Paulo usa uma palavra que traduzindo é energia, e uma outra palavra que traduzindo é dinamite. São as palavras que Paulo usa para descrever isso. Ambas descrevem o poder do evangelho, aquele mesmo que eu acabei de citar, que Paulo cita em Romano. O evangelho é poder de Deus, o evangelho é energia de Deus, o evangelho é como uma dinamite de Deus. Em primeiro lugar, ele prega aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho são as boas novas, e essas boas novas têm a ver com as insondáveis riquezas de Cristo. O que são essas riquezas? A ressurreição da morte, perdão dos nossos pecados, a libertação da escravidão da carne, a entronização, nós estamos nas regiões celestiais em Cristo, a reconciliação que nós temos com Deus, a reconciliação que nós temos com o próximo, o ingresso na família de Deus, e aí nós nos tornamos herança de Cristo, certo? A gente poderia muito bem voltar lá no início, entender no versículo 6, a saber que nós somos coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É isso que o Evangelho fez. Em segundo lugar, no versículo 9, Paulo vai falar sobre a manifestação do mistério a todos os homens. O versículo 9 não é uma repetição do versículo 8. Aqui há 3 destaques. Primeiro, a pregação do Evangelho, cujo conteúdo da mensagem é boas novas, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde o século, oculto em Deus que criou todas as coisas. Pregação do Evangelho, ouça bem, pregar o Evangelho aos gentios era como expor um profundo mistério à plena luz do dia, de maneira que todos pudessem vê-lo. Essa era a missão de Paulo, essa missão que Paulo tinha recebido de Cristo. Qual foi a missão de Paulo? Abrir os olhos a fim de se convertam das trevas para a luz, se convertam do poder de Satanás para Deus. O diabo cega o entendimento das pessoas. Evangelizar é levar luz aonde há trevas, para que os olhos sejam abertos e possam descobrir as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Já os versículos 10 e 11 torna conhecida a sabedoria de Deus para os poderes do cósmico. Veja o que diz o versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho é endereçado aos homens, mas também traz lições aos anjos. Paulo diz que Deus está formando uma comunidade multirracial, multicultural, como se fosse uma bela peça de tapeçaria muito colorida. Quando ele fala aqui sobre essa multiforme, ele usa uma expressão
grega, dizendo, que era usada pelos escritores clássicos, que se referia a uma roupa bastante colorida, se possível até cheia de flores. E aí o versículo 11 alude ao eterno propósito de Deus, mostrando assim que a história não é uma coletânea de eventos sem conexão. Não é a história das nações, não é a história dos reis, não é a história da queda e levantamento de impérios. Não é essa a história. A história é a história de Deus formando um povo para si mesmo, para reinar eternamente com Ele. E louve a Deus, porque você faz parte deste povo. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus, para nos reconciliar um com os outros. É esse o mistério, é isso que Paulo está tentando mostrar para que os gentios e judeus pudessem entender. No versículo 12, Paulo usa 3 palavras. Veja comigo o versículo 12. Pelo qual, pode ler comigo todos? Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. 3 palavras: ousadia, acesso e confiança. Ousadia é ausência de barreiras, de medo. A palavra grega para ousadia quer dizer expressar-se com liberdade. Refere-se a uma ausência de temor, ausência de timidez, ausência de vergonha. Você pode se aproximar de Deus. Veja o que é que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximamo-nos com confiança diante do trono da graça, para que recebamos misericórdia, para que possamos encontrar ali graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. É isso que queremos que aconteça. Você lembra de hoje de manhã, quando eu citei o Salmo 43 e 42? Quando os filhos de Coré exaltam a Deus, mostrando uma angústia que tinha dentro de si, a alma angustiada. Quando ele disse que a alma tem sede de Deus, queria encontrar a Deus. E aí o Salmo 43 nos traz exatamente a ideia que Deus envia luz e verdade. E luz e verdade são enviadas para que possam nos guiar e nos levar ao seu santo monte, que é o lugar da habitação de Deus, que é o tabernáculo de Deus. Versículo 4 do Salmo 43 diz que quando nós nos encontramos no santo monte, no tabernáculo de Deus, nós somos colocados diante do altar. Diante do altar é a nossa vida sendo oferecida a Deus. É como oferta sendo oferecida a Deus. Conta uma história que uma igreja na África foram fazer um momento de ofertório. E as pessoas naquela igreja, naquela comunidade, eles não tinham dinheiro. Eles não colocavam a oferta num envelope e alguém se dirigia ao gasofilaço e colocava assim. Eu nem sei, mas talvez os dirigentes de louvor disseram assim: no primeiro cântico, os irmãos diáconos vão passar com a cesta, com os balaios, colhendo as ofertas. E aí eles passavam, no meio da igreja, no meio da comunidade. E aí um jogava dentro uma melancia, o outro jogava dentro um girimum, o outro jogava uma galinha, aquilo que eles tinham. E ali existia um moço, um rapaz, que tinha vontade de ofertar a Deus, mas ele não tinha o que ofertar. E quando o diácono foi passando com o balaio, ele se jogou. Ele disse: eu sou a própria oferta, eu quero me ofertar, eu quero me entregar a Deus. É isso que eu quero que você se aproxime de Deus, com essa ousadia, com reverência, mas sem timidez, com respeito, mas sem a vergonha de se aproximar de Deus, porque nós temos acesso. A palavra daqui, a segunda palavra é acesso, aponta para o fato
de que tanto judeus como gentios têm acesso ao Pai em um só Espírito, porque a cruz abriu esse caminho. Jesus Cristo se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo veio exatamente para aproximar, para ser a ponte, para ligar o homem perdido, o homem pecador, à presença de um Deus que é santo. E aí a terceira palavra fala sobre confiança, afirma a certeza da aprovação divina. As três palavras, elas são postas juntas. Você pode voltar ao versículo 12, pelo qual, vamos lá todos, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. As três palavras são colocadas junto de maneira a checar o sentido pleno da verdade anunciada pelo apóstolo, isto é, pela fé em Cristo, nós temos acesso irrestrito e confiante em Deus. Volto a repetir Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos com confiança diante do trono da graça, para que recebamos misericórdia, possamos encontrar graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Nesses dias de tantas dificuldades, nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo, nós temos essa liberdade de nos aproximar de Deus. Olha como é que Paulo fecha o parágrafo com o versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Não é porque ele estava preso. Lembra-se que eu falei que ele não se considerava preso de Nero? Ele era preso de quem? De Cristo Jesus. Ele era preso porque era malfeitor? Não, ele era preso porque pregou o Evangelho. Ele sabia do poder do Evangelho. Ele está dizendo, não tenham vergonha das minhas algemas. Ele vai, como citado hoje pela manhã também, quando conversamos com os irmãos sobre Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, não tenha vergonha. A palavra, eu estou preso, mas a palavra de Deus, não. Portanto, que as nossas tribulações, a gente possa ter a certeza que nós temos um caminho aberto, para que possamos nos aproximar diante do trono da graça, com ousadia e com confiança. E eu quero aplicar, irmãos, chamando os irmãos para duas colocações. Primeiro, quando você compreende o que é a igreja e o que a igreja tem com Cristo, isso lhe dá grande confiança para viver uma vida de piedade. O que acontece muitas vezes é que nós não compreendemos a grandeza da igreja. O que acontece muitas vezes é que nós não compreendemos a grandeza da obra de Cristo. O que acontece muitas vezes é que nós não compreendemos nem por que nós estamos aqui. O que a gente precisar é compreender por que estou aqui. Eu estou aqui não simplesmente para ocupar um lugar nos bancos. Eu estou aqui, voltando a repetir o que foi dito pela manhã, eu estou aqui simplesmente não para fazer volume. Eu estou aqui simplesmente porque eu não tinha o que fazer. Eu estou aqui porque eu fui reconciliado. Eu estou aqui porque eu fui comprado. Um preço foi pago, o sangue foi derramado, o sangue foi aspergido sobre a minha vida. Eu me encontrava morto nos meus delitos e pecados, alienados, sem Deus, sem esperança. Deus, na eternidade, nos escolheu e nos colocou aqui. Entenda que Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. Entenda que Cristo morreu
para nos reconciliar uns com os outros. Entenda que, independente da maneira como eu sou, da minha cor, da minha posição intelectual, da minha posição na sociedade, da minha raça, do meu sexo, entenda, eu sou um com vocês em Cristo Jesus. Sendo assim, eu entendo o meu papel aqui na igreja. E o meu papel aqui na igreja é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quando eu falo igreja, eu não gostaria que os irmãos pudessem estar pensando a esse lugar restrito aqui. Mas é onde Deus tem me colocado. É lá no meu comércio, é dentro da minha casa, é no trânsito, é na escola. Eu preciso entender que aonde Deus me colocou, eu tenho ali a aproximação com ousadia e confiança com o Deus que me chamou. Pensando nisso, irmãos, a nossa vida precisa caminhar cada dia e todos os dias em novidade de vida. Senão, nós estamos perdendo o nosso tempo. Se nós não deixarmos sermos transformados por esse evangelho, que Paulo foi preso, Paulo foi condenado, Paulo foi decapitado por amor de nós, me faz entender que esse evangelho de fato era algo misterioso, mas também muito poderoso. Porque alguém abriria mão da sua própria vida para anunciar algo que não tivesse valor? E esse evangelho chegou a nós. Chegou a nós e não chegou com facilidade. Se nós estamos aqui, nós somos fruto de uma semente que foi lançada há anos atrás. E nós somos desafiados a valorizar esse cristianismo que tem marcado a nossa vida. Portanto, aonde Deus nos colocou, sejamos verdadeiras testemunhas do Senhor. Que Ele nos ajude na nossa caminhada como cristão. Que Ele nos ajude a testemunharmos da sua obra em nossa vida. Que Ele nos abençoe.